Deus mandou matar? Essa é uma pergunta para a nossa série Perguntas sobre a Bíblia. Então, vamos lá. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez continuando a nossa série Perguntas sobre a Bíblia. E desde já eu quero incentivar você a colocar aqui nos comentários desse vídeo a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento sobre Bíblia, sobre teologia. E a gente vai tentar responder aqui ao longo do tempo, tá bom? Então faça isso, não deixe de comentar. A pergunta de hoje é, como está aí no título, Deus mandou matar? E essa pergunta tem muita razão de ser. Afinal de contas, qualquer pessoa que tenha lido o Antigo Testamento, em especial, certamente encontrou passagens como essa aí. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Há outras passagens sobre o mesmo assunto, mas essa é suficiente para nos colocar diante de um impasse. A relação entre o Deus que aparece no Antigo Testamento, esse Deus que, segundo a gente leu no texto, manda matar crianças, e o Deus que Jesus anuncia, que segundo o próprio Jesus, é Deus que não faz acepção de pessoas e que perdoa, ama, acolhe a todas e todas, sem distinção. Afinal de contas, qual divindade está correta, digamos assim? Esse tema já trouxe vários questionamentos, inclusive para a história do cristianismo e do cânon bíblico. Afinal de contas, podemos lembrar aqui Marcião, que viveu ali na virada do primeiro para o segundo século, que entendia que a divindade do Antigo Testamento era, na verdade, outro Deus muito diferente daquele que Jesus já tinha anunciado. Então, para Marcião, enquanto o Antigo Testamento apresentava um demiurgo, uma divindade perversa, injusta, violenta, o Deus de Jesus era o Pai amoroso, o Abá, o paizinho, conforme Jesus tinha falado. Então ele entendeu que era preciso separar os testamentos, esquecer o Antigo Testamento e ficar apenas no Novo Testamento com os textos que não citavam o Antigo, não faziam referência ao Antigo Testamento. Criou então assim o seu próprio cânon. E aliás, como resposta a esse cânon, a igreja cristã entendeu que era necessário também pensar o seu próprio cânon, e aí esse processo foi acontecendo. Mas não é o caso aqui de pensarmos sobre isso. Eu quero só chamar a atenção de que a crise de Marcião é a crise que a gente pode ter também diante dessa questão. Afinal de contas, como a gente pode entender que o Deus lá do Novo Testamento, que Jesus anuncia, é um Deus que ordena o perdão aos inimigos. Aliás, Jesus é muito claro quando diz que nós não devemos odiar as pessoas. Nós devemos amar os nossos inimigos. Porque se a gente ama apenas as pessoas que a gente gosta e odeia aqueles que não gostamos, ora, qual é a vantagem nisso? Diz Jesus que até os doutores da lei fazem isso. Então a questão é muito mais enfática e muito mais profunda. Para Jesus é preciso fazer o bem aos inimigos, ou seja, não odiá-los e certamente não querer a sua morte. Lá no Antigo Testamento, por outro lado, como acabamos de ver, nós temos uma divindade que mata muita gente. Aliás, vários textos assim são apresentados, onde Deus supostamente exerce seu juízo e mata pessoas. Inclusive, uma reportagem na revista super interessante fez um levantamento desse bíblico e descobriu que Deus é responsável, segundo essa lógica, por exatas 2.270.365 mortes. É muita coisa. Mas afinal de contas, aqui a pergunta é exatamente essa: Deus mandou matar? Para a gente responder isso, preciso caminhar com alguma cautela. Porque a princípio há duas respostas possíveis. A primeira delas é dizer que sim, Deus mandou matar. E por que ele fez isso? Bom, não sabemos, na verdade, porque Deus é todo-poderoso, Deus sabe tudo e nós não sabemos. Então, segundo essa resposta, nós estaremos aqui tendo que crer e confiar nessa onisciência divina que saberia as suas ações e, afinal de contas, ele é Deus, ele faz o que quer, a gente não tem nada a ver com isso nesse sentido. Nesta lógica, qual é o argumento? Deus matou de fato aqueles povos, inclusive crianças, porque aqueles povos seriam uma ameaça para o povo de Israel, ou então, supostamente, contaminá-los com práticas religiosas muito diferentes e muito contrárias à lógica do próprio Deus. Então, para manter puro o seu povo e para manter também pura a história da salvação, Deus destrói povos, abate povos, mata pessoas, tentando com isso levar a história até o ápice, quando é o surgimento de Jesus, o seu filho Messias. Essa resposta é possível ser dada? Bom, certamente sim. Há vários que pensam assim. Contudo, eu não consigo engolir essa história. Por quê? Porque não há sentido nisso.
Se nós afirmamos que Deus, que Jesus anuncia, é o Deus também do Antigo Testamento, ou seja, há uma linha de salvação aqui, uma perspectiva que diz que o Deus que cria lá no Antigo Testamento é também o Deus que salva, então há aqui um vínculo entre a realidade divina do Antigo Testamento e a realidade do Novo Testamento, então não tem muito sentido afirmarmos que Deus mudou de ideia. Afinal de contas, lá no Antigo Testamento ele mata muita gente e de repente, quando vem Jesus, ele fica bonzinho. Essa história está muito mal contada. Então eu prefiro partir por outro caminho. E o caminho é o seguinte, dizer que não, Deus não mandou matar pessoas. E aí, claro, diante dessa resposta, a gente tem uma outra pergunta. Então, o que fazer com os textos bíblicos, que, como a gente leu agora há pouco, dizem que Deus ordenou a morte de pessoas? O que fazer com esses textos? Bom, gente, aí é preciso caminhar segundo a lógica da hermenêutica, ou seja, da interpretação dos textos. Não apenas nossa interpretação quando lemos o texto, mas também a interpretação de quem escreveu o texto. Abrindo um parênteses aqui sobre esse assunto, pensemos na experiência religiosa. A experiência religiosa é, segundo o Paul Tillich nos afirma, uma experiência de fé que nos toma por inteiro, nos toma incondicionalmente, ou seja, não depende de condições externas, de fatores externos para acontecer. Na verdade, é uma coisa que nos toma por inteiro, como disse antes, por completo, não nos divide em nenhum momento, e por causa disso é tão interna a nós. Essa experiência de fé, essa experiência do sagrado, esse encontro com o próprio Deus, que no caso do cristianismo, seria o encontro com Jesus ressuscitado, essa experiência ela é intraduzível em linguagem. Por quê? Porque toda experiência mística desse sentido é intraduzível. Toda experiência religiosa é intraduzível. O que nós temos apenas é a tentativa de falar dela, e aí para isso utilizamos uma linguagem simbólica por excelência. Por isso que a linguagem religiosa é sempre uma linguagem simbólica. Nessa imagem que você está vendo projetada na sua tela, perceba que nós temos aqui alguém, um indivíduo que tem uma experiência religiosa. Essa experiência, como eu disse, alcança esse indivíduo como um todo, como um ser completo. Mas esse indivíduo não vive num vácuo histórico-cultural. Ao contrário, ele está dentro de uma cultura, sinalizada aí por esse círculo que envolve essa pessoa. E aí perceba o seguinte, essa cultura condiciona o ser. Essa cultura fornece uma mediação cultural para a expressão das experiências dessa pessoa, seja elas quais forem. A nossa cultura, a cultura no qual nós estamos imersos, é uma cultura que nos marca e que ordena, digamos assim, as nossas expressões de experiência. Então perceba ali o seguinte, aquele indivíduo está tendo uma experiência do sagrado, que é essa fonte de todas as religiões, como eu disse, uma experiência intraduzível. Mas ele tem essa experiência dentro de um elemento cultural. Ele tem uma linguagem, ele habita um espaço, ele habita um tempo específico. Então ele está em um espaço cultural, ou seja, uma produção humana. A cultura é uma produção humana, a linguagem é uma produção humana. Pensar sobre a experiência do sagrado é colocar sobre essa experiência uma lente interpretativa criada pela cultura, pela linguagem. Portanto, quando esse indivíduo vai projetar essa experiência, vai falar sobre essa experiência, necessariamente ele vai utilizar como mediação cultural a cultura na qual ele está, a linguagem na qual ele está. Por isso que essa transmissão da experiência nunca é igual à experiência em si. Por isso a gente pode falar o seguinte, teologia, que é exatamente essa expressão da experiência, teologia é uma palavra segunda. O que eu quero dizer com isso? É uma palavra que surge depois. No início temos a experiência de fé. E essa experiência, uma vez que ela é expressa na linguagem, no ambiente cultural, e, portanto, é uma experiência segunda, que acontece num segundo momento. Uma experiência de Deus sempre carregará consigo, na sua expressão, a mediação cultural na qual ela nasce. E se nós estamos lidando numa mediação cultural lá do Antigo Oriente, onde havia muito belicismo, muita perspectiva militarizada, de guerras entre tribos, de conquistas de territórios, certamente o Deus que é narrado por essa mediação cultural será uma divindade assim, ou seja, será um senhor dos exércitos, como a gente leu inclusive no texto. Temos, portanto, uma experiência religiosa, uma experiência de fé, que acontece a partir de uma mediação cultural. E há um segundo elemento importante nessa história toda, que é o seguinte, e gravem isso, todas as vezes que o texto bíblico apresenta a palavra Deus, Deus na Bíblia é um personagem. Ou seja, quando aparece ali, e disse Deus, e falou Deus, e Deus disse, é preciso dar alguns passos atrás para pensar no seguinte, quem está escrevendo esse texto?
quem está colocando essas palavras na boca de Deus. E com isso eu não estou duvidando da experiência religiosa. Certamente eu creio que Deus fala. Certamente eu creio que as pessoas tiveram experiências com o sagrado. Mas essas experiências, como a gente viu antes, são sempre travestidas pela mediação cultural. Então perceba o seguinte, muitas e muitas e muitas ocasiões, quando aparece a palavra Deus ali, nós estamos falando de um personagem que fala aquilo que o narrador da história quer que ele fale. Quando o termo Deus aparece na Bíblia, gente, nós não estamos lidando com uma descrição ontológica de Deus. Nós estamos lidando não com uma descrição do ser de Deus, como se o Deus de uma maneira, se misturasse a Bíblia e aí a Bíblia fosse Deus em si. Não, não é. A Bíblia é teologia. A Bíblia é a palavra segunda. Ou seja, ela é fruto de experiência religiosa. Mas experiência religiosa que acontece dentro de um universo humano, cultural, histórico, linguisticamente condicionado. Portanto, essas vezes que aparece Deus matando, ordenando a morte, é preciso pensar o seguinte com muita seriedade. Será que não é Deus, mas sim os autores desses textos que estão utilizando o nome de Deus para justificar matanças? E isso não é nem de longe algo estranho à história humana. As divindades em geral foram utilizadas e são utilizadas assim, muitas vezes. O Deus do cristianismo, por exemplo, foi utilizado como justificativa para a escravidão dos negros africanos. O Deus do cristianismo foi utilizado como justificativa para a matança dos indígenas na América do Norte, na América Latina e na América do Sul. Ora, se é assim, então perceba, estamos lidando aqui com leituras de Deus, com imagens de Deus. Vamos pensar aqui no exemplo dessa história que eu acabei de contar. O Destino Manifesto norte-americano. Criado pelos norte-americanos, assim, em meados do século XIX, a ideia era de uma expansão para o oeste, ou seja, avançar os territórios. Essa lógica do Destino Manifesto dizia o seguinte, basicamente, Deus deu aquela terra aos norte-americanos, então eles podem avançar território adentro, não importa que haja indígenas no caminho, os indígenas podem ser massacrados. A mesma lógica a gente encontra lá no Israel bíblico. Quando na narrativa bíblica se apresentam povos diferentes presentes na Terra Prometida, e aí a palavra de Deus diz, vai e destrói os jebuseus, os heveus, os heteus e todos os eus que podem aparecer por lá. Ou seja, a terra é de vocês. Isso nada mais é do que instrumentalizar o nome de Deus para garantir certos direitos ou vantagens naquele território que eles estavam chegando. Isso, gente, nós vemos acontecer várias vezes. As manipulações do sagrado que a gente encontra em igrejas, por exemplo, evangélicas por aí, onde se usa o nome de Deus para conseguir dinheiro das pessoas, isso nada mais é do que uma versão um pouco menor desse mesmo processo de instrumentalização de Deus que marcou esses genocídios na história. Então perceba que a gente está lidando aqui, gente, com imagens de Deus. E esse é o ponto que ele chama a atenção. O Antigo Testamento apresenta imagens de Deus. E é preciso termos um critério para julgarmos essas imagens de Deus. Imagens construídas por pessoas. Bom, no caso do cristianismo, nós temos um critério. O critério é cristológico. O critério é olhar para Jesus de Nazaré. Porque a fé cristã afirma com toda a força dessa expressão de que Deus se fez ser humano em Jesus. De que olhar para Jesus é perceber como Deus é, como Deus age, como Deus pensa. Né, nesse sentido antropomórfico do termo. Olhar para Jesus é enxergar Deus encarnado. Então, Jesus é o critério máximo de interpretação dessas imagens de Deus que foram construídas ao longo da história. Portanto, olhar para trás é preciso, certamente para entendermos a história, mas é olhar com essa lente crítica cristológica que nos permite avaliar se determinada passagem do Antigo Testamento está ou não próxima do Deus revelado em Jesus. Ora, Jesus mandaria matar alguém? Jesus ordenaria a morte de povos? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Se a resposta for não, então essas imagens de Deus, né, o Deus que é apresentado lá no Antigo Testamento, que manda matar, não tem relação nenhuma com Jesus. É uma imagem construída a partir da fé, da experiência religiosa, de um povo, de um grupo de pessoas, ou de um indivíduo que entende Deus daquela forma. Mas entender Deus desta forma não significa dizer que Deus é assim. E aí, no caso do cristianismo em especial, há um critério de identificação desse Deus. Quem olha para Jesus, olha para o Pai. Quem vê Jesus, enxerga Deus. Então Deus o mandou matar? A resposta a isso seria o seguinte:
Sim, se estamos lidando aqui com as imagens de Deus construídas por pessoas. Esse Deus lá das imagens, esse Deus construído, elaborado a partir de experiências culturais específicas, esse Deus, sim, muitas vezes manda matar. Mas, se a gente está lidando aqui com o ser de Deus, com a pessoa de Deus, aí a pergunta ganha outros ares, porque aí a gente está lidando então com a perspectiva de quem Deus é em sua essência. E nesses termos, para o cristianismo, enfatizando aqui a fé cristã, para o cristianismo, o segredo para encontrar a resposta disso é olhar para Jesus. E aí perceber que em Jesus, Deus não é violento. Em Jesus, Deus não é destrutivo. Em Jesus, Deus não é assassino, nem genocida. Em Jesus, Deus é amor. Ah, mas já vem com esse papo de amor, Deus é amor. Mas Deus é amor, mas também é justiça. Sempre tem alguém que diz isso, né? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você pensa assim, se você acha que é preciso corrigir o amor de Deus com alguma outra característica para tornar esse amor melhor ou mais certo, é porque no fundo você não conhece o amor de Deus. Porque o amor de Deus é em si suficiente. O amor de Deus é em si completamente o que nós precisávamos. O amor de Deus é muito mais do que uma prática divina de cuidado para conosco, mas sim a descrição de quem é esse Deus Trindade que o cristianismo afirma. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É uma relação de amor, uma harmonia de amor. E se é uma harmonia de amor, então qualquer coisa que não ama não conhece a Deus. Aliás, eu estou aqui citando a carta joanina. Quem não ama não conhece a Deus. Odiar alguém, orar para que Deus mate essa pessoa, indireto ou indiretamente, ou crer que o Deus realmente mandou matar crianças lá no passado, é não amar. E quem não ama, não conhece a Deus. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado você a pensar a respeito dessa questão. Claro, não quis aqui de forma alguma esgotar o assunto. Se você quiser perguntar algo, faça isso. Os comentários estão aqui para isso mesmo. Coloque também a sua pergunta, outras dúvidas, outras questões. A gente vai tentar aqui responder ao longo do tempo no canal, tá? Então, vez ou outra, essa série de perguntas sobre a Bíblia vai estar retornando aqui. E é claro, se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever, dê o like se você estiver gostando do vídeo, compartilhe o conteúdo também com as suas redes sociais, isso ajuda muito, tá bom? E, claro, fique à vontade para comentar outros vídeos também, assistir outros vídeos. Tem playlists aqui muito interessantes. Aproveite no canal e, enfim, sinta-se à vontade. E aproveitando aqui, no dia 14 de julho, próximo domingo, à noite, nós teremos aqui mais uma live no canal, com um tema que eu vou colocar em votação aqui na comunidade do canal. Então, nessa semana eu abro aqui a votação, escolham um tema e esse tema será abordado domingo que vem. Tá bom? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.